O que acontecerá em 5 de novembro? Essa data foi marcada no calendário profético de inúmeras tradições místicas e religiosas ao longo da história. Mas hoje não falaremos de charlatanismo ou sensacionalismo barato. Falaremos de algo muito mais profundo e perturbador. Existe um padrão arquetípico que se repete na consciência coletiva da humanidade em momentos cruciais da história. E 5 de novembro carrega um peso simbólico que transcende qualquer evento político ou social específico. Carl Jung dedicou sua vida a compreender como o inconsciente coletivo se manifesta através de símbolos, sincronicidades e padrões que atravessam gerações. E o que ele descobriu sobre datas marcadas no imaginário coletivo deveria nos fazer pausar e refletir profundamente sobre o momento que estamos vivendo. Você já sentiu que está vivendo um momento de inflexão histórica? Aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mas você não consegue nomear exatamente o que. Não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo experimentam essa mesma inquietação, esse mesmo pressentimento de que estamos à beira de uma transformação radical. E talvez essa sensação não seja apenas ansiedade ou paranoia coletiva. Talvez seja o inconsciente coletivo tentando nos alertar sobre um processo de morte e renascimento que já está em curso. Jung chamaria isso de um momento de constelação arquetípica, quando forças psíquicas profundas emergem simultaneamente na consciência de milhões de indivíduos, preparando a humanidade para uma mudança de era. A Bíblia está repleta de profecias sobre tempos finais, sobre momentos de grande tribulação que precedem transformações radicais. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, lemos: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse versículo não fala apenas de um evento futuro distante. Ele descreve um padrão psicológico e espiritual que se repete sempre que a humanidade enfrenta momentos de crise existencial profunda. Jung reconheceu esse padrão e o conectou ao processo de individuação coletiva, aquele momento doloroso em que uma civilização inteira é forçada a confrontar sua sombra. 5 de novembro tornou-se uma data carregada de significado simbólico em diversas culturas. Na tradição anglo-saxônica, remete à conspiração da pólvora de 1605, quando um grupo tentou explodir o parlamento britânico. Mas o que poucos percebem é que essa data não é importante pelos eventos históricos em si, mas pelo arquétipo que ela representa. É a data da rebelião contra estruturas de poder opressivas, a data do desmascaramento, a data em que o oculto tenta se tornar manifesto. E isso ressoa profundamente no inconsciente coletivo, porque representa algo que todos nós, em algum nível, ansiamos, o momento em que a verdade finalmente prevalece sobre a mentira institucionalizada. Jung nos ensinou que grandes eventos históricos são precedidos por sonhos coletivos, por símbolos que emergem simultaneamente em diferentes partes do mundo, como se o próprio inconsciente da humanidade estivesse tentando se comunicar. Antes da Primeira Guerra Mundial, Jung documentou um aumento dramático nos sonhos de seus pacientes envolvendo destruição, inundações e catástrofes. Ele percebeu que esses não eram apenas sonhos pessoais, mas mensagens do inconsciente coletivo alertando sobre uma tragédia iminente. E hoje, terapeutas ao redor do mundo relatam fenômenos semelhantes. Pessoas que nunca se interessaram por espiritualidade ou política estão tendo sonhos perturbadores sobre colapsos sistêmicos, revelações chocantes e transformações radicais da ordem mundial. A profecia não é sobre prever o futuro com exatidão cartesiana. Profecia é sobre reconhecer padrões arquetípicos que se repetem ao longo da história humana.
É sobre compreender que quando certas condições psicológicas e espirituais se alinham, certos eventos tornam-se não apenas possíveis, mas inevitáveis. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 14, João descreve: "E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra." Literalistas interpretam isso como eventos físicos futuros, mas Jung nos convida a uma leitura muito mais profunda e perturbadora. Esses são símbolos de transformação radical da consciência coletiva. O sol tornando-se negro representa o eclipse da antiga ordem, a perda de fé nas estruturas que antes iluminavam nossa existência. A lua, como sangue, simboliza a feminilidade ferida da psique coletiva, a intuição e a conexão com o sagrado, manchadas pela violência e pelo trauma histórico. E as estrelas caindo representam a destruição dos ideais e das figuras de autoridade que antes guiavam a humanidade. Não estamos falando de meteoros literais, mas da morte simbólica de paradigmas inteiros. E 5 de novembro, seja qual for o ano específico que carregue esse peso simbólico para você, representa o momento em que essas transformações arquetípicas atingem um ponto de não retorno. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não compreende sobre profecias e datas simbólicas. Elas não são sobre esperar passivamente que algo aconteça a você. São sobre reconhecer que você é parte ativa do processo. Jung entendia que a individuação não é apenas uma jornada pessoal, é também coletiva. Quando milhões de pessoas começam simultaneamente a questionar narrativas oficiais, a desconfiar de instituições que antes consideravam sagradas, a buscar verdades mais profundas, além das explicações superficiais oferecidas pela cultura dominante, isso cria um campo morfogenético de transformação. Você não está apenas observando a história se desenrolar. Você está cocriando o próximo capítulo da consciência humana. A pergunta não é o que acontecerá em 5 de novembro, mas o que você permitirá que aconteça dentro de você quando a data arquetípica de transformação chegar. Porque essa data não é necessariamente literal. Para alguns, 5 de novembro já aconteceu. Foi o dia em que perderam a fé na narrativa que sustentava seu mundo. Para outros, está por vir. Será um momento em que uma revelação pessoal ou coletiva os forçará a confrontar verdades que vinham evitando. Jung chamaria isso de enantiodromia, o princípio pelo qual tudo eventualmente se transforma em seu oposto quando alcança seu extremo. E a humanidade atingiu extremos em tantas áreas que a reversão, a grande virada, torna-se inevitável. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesus adverte: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas tudo isto é o princípio de dores." Aqui está a chave. Não é o fim, é o princípio de dores. É o trabalho de parto de uma nova consciência. E trabalho de parto é exatamente isso: doloroso, caótico, aparentemente destrutivo, mas essencial para o nascimento de algo novo. Permita-me fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você está vivendo este momento. Você está sentindo que algo grande está prestes a acontecer, mas não sabe se deve ter medo ou esperança? Essa ambivalência é exatamente o que Jung descreveria como o confronto com o self. Aquele momento em que você está suspenso entre o ego que você construiu e a totalidade que você está sendo chamado a se tornar. Deixe nos comentários com sinceridade e sem medo de julgamento apenas estas palavras: estou no limiar.
Não precisa explicar mais nada. Essas 3 palavras são suficientes. E ao escrever isso, você estará se juntando a milhares de outras almas que também reconhecem que estão vivendo um momento de transformação profunda. Sua coragem em nomear essa experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para se sentir menos sozinha nesta jornada. Então vá até os comentários agora e escreva: "Estou no limiar". E não é coincidência que você esteja assistindo a este vídeo exatamente agora. Jung nos ensinou sobre sincronicidade, aqueles momentos em que eventos externos refletem perfeitamente nosso estado psicológico interno. Você foi guiado até aqui porque seu inconsciente reconheceu que precisa integrar algo essencial sobre o momento que está vivendo. E essa integração não acontece através de negação ou escapismo, mas através do confronto consciente com aquilo que está emergindo tanto dentro de você quanto no mundo ao seu redor. Vamos aprofundar na natureza da profecia bíblica sob a lente junguiana. No livro de Ezequiel, capítulo 37, encontramos a visão do vale de ossos secos. O profeta é levado a um vale cheio de ossos completamente secos e Deus lhe pergunta: "Filho do homem, poderão estes ossos reviver?" Ezequiel responde: "Senhor Deus, tu o sabes." Então Deus ordena que ele profetize sobre os ossos, e quando ele obedece, os ossos começam a se juntar, tendões e carne aparecem, pele os cobre, e finalmente o espírito de vida entra neles. Essa não é apenas uma história sobre a restauração de Israel. É um mapa arquetípico do processo de morte e renascimento que toda civilização, toda instituição e todo indivíduo deve atravessar quando chega ao fundo do poço. Os ossos secos representam o estado atual da consciência coletiva. Instituições que antes eram vivas e vibrantes, agora são apenas estruturas mortas, desprovidas de espírito, mas ainda mantendo a aparência de autoridade. Igrejas se tornaram máquinas burocráticas vazias. Governos se tornaram teatros de manipulação. A educação se tornou doutrinação. A medicina se tornou indústria. Tudo que deveria servir à vida humana se tornou ossos secos em um vale de morte. E a pergunta que Deus faz a Ezequiel é a mesma que faz a você agora. Você acredita que isso pode reviver? Ou você já desistiu e está apenas esperando que tudo desmorone completamente? A resposta de Ezequiel é profundamente sábia e humilde. Ele não finge ter certezas. Ele diz: "Tu o sabes", e então faz a única coisa que pode fazer: profetiza. Ele fala vida sobre a morte. Ele nomeia a possibilidade de ressurreição mesmo quando tudo ao redor parece irrecuperável. E isso é o que você é chamado a fazer neste momento. Não a ter todas as respostas. Não a saber exatamente o que acontecerá em 5 de novembro ou em qualquer outra data simbólica, mas a profetizar, a falar vida, a imaginar e cocriar a possibilidade de renascimento mesmo quando está cercado por ossos secos. Jung diria que essa é a função transcendente da psique. É a capacidade de manter tensões opostas, morte e vida, desespero e esperança, caos e ordem, até que uma terceira realidade, uma síntese superior, emerja. E essa síntese não pode ser forçada. Ela emerge naturalmente quando você para de tentar controlar o processo e começa a participar conscientemente dele. Você não pode apressar o trabalho de parto, mas pode escolher se cooperará com ele ou se lutará contra ele, tornando o nascimento ainda mais doloroso e perigoso. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10, o profeta descreve seu chamado. "Veio, pois, a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta." Então disse eu: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino." Mas o Senhor me disse: "Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás."
Essa passagem revela algo crucial sobre momentos proféticos na história. Aqueles que são chamados a ser porta-vozes da transformação raramente se sentem qualificados. Eles resistem, argumentam, apontam suas inadequações. Isso é exatamente o que acontece quando o self, a totalidade da psique, convoca o ego para uma missão maior do que ele se sente capaz de cumprir. O ego quer segurança, previsibilidade, controle. O self quer crescimento, transformação, transcendência. E quando o self chama, o ego inevitavelmente protesta. Eu sou apenas um menino. Eu não sei falar. Eu não estou pronto. Mas a resposta do divino é sempre a mesma. Não importa como você se sente. Você irá. E quando você for, descobrirá que as palavras, a coragem, a sabedoria que você precisa estarão disponíveis no momento exato em que forem necessárias. Então, talvez 5 de novembro não seja sobre um evento externo específico. Talvez seja sobre o dia em que você finalmente para de dizer eu sou apenas um menino. O dia em que você aceita que foi chamado para algo maior do que sua pequena história pessoal. O dia em que você reconhece que carrega em si um fragmento da luz que o mundo desesperadamente precisa ver. E quando milhões de pessoas fazem essa escolha simultaneamente, quando milhões de fragmentos de luz decidem brilhar ao mesmo tempo, a escuridão não tem escolha senão recuar. Mas precisamos falar sobre a sombra coletiva que está emergindo neste processo. Jung nos alertou que quanto mais a luz da consciência aumenta, mais densa e perigosa se torna a sombra que ela projeta. E nós estamos vendo isso em escala global. À medida que mais pessoas despertam para verdades ocultas, para manipulações históricas, para agendas secretas, há uma tentação quase irresistível de cair em pensamento dualista simplista. O mundo se divide em bem e mal, luz e trevas, acordados e adormecidos, salvos e perdidos. E essa divisão, embora emocionalmente satisfatória, é psicologicamente infantil e espiritualmente perigosa. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, Jesus nos adverte: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Este não é apenas um ensinamento moral sobre ser menos crítico. É uma instrução psicológica profunda sobre o mecanismo de projeção. Projeção é o processo pelo qual atribuímos a outros aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos. E em tempos de crise coletiva, a projeção se torna epidêmica. Todos estão apontando dedos, identificando inimigos, culpando outros pelo caos que todos cocriamos. A extrema-direita culpa a extrema-esquerda. A extrema-esquerda culpa a extrema-direita. Os religiosos culpam os secularistas. Os secularistas culpam os religiosos. E enquanto todos estão ocupados removendo o argueiro do olho alheio, a trave em seu próprio olho cresce cada vez maior, bloqueando completamente sua visão. Jung nos ensinou que o trabalho de individuação exige que você retire suas projeções, que você pare de ver nos outros aquilo que na verdade está em você. E isso é terrivelmente difícil, porque significa abrir mão da sensação reconfortante de superioridade moral. Significa reconhecer que você também carrega sombra, que você também é capaz de crueldade, egoísmo, manipulação e mentira. Que a linha entre bem e mal não corre entre grupos de pessoas, mas através do coração de cada ser humano, incluindo o seu. E quando você finalmente tem a coragem de confrontar essa verdade, algo extraordinário acontece. Você para de precisar de inimigos externos.
Você para de precisar que outros sejam malignos para que você possa se sentir virtuoso. No livro de Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 19, Paulo articula esse conflito interno com brutal honestidade. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Esta é uma das passagens mais psicologicamente sofisticadas de toda a Escritura. Paulo está descrevendo a natureza dividida da psique humana. Há o eu que quer fazer o bem, o ego consciente com suas boas intenções. E há o outro eu, a sombra, o inconsciente, a parte de nós que age de formas que depois nos envergonham e confundem. E Paulo tem a coragem de não projetar isso em demônios externos ou em tentações satânicas. Ele diz: é o pecado que habita em mim. É parte de mim mesmo, e reconhecer isso não é desespero, é o início da sabedoria. Porque só quando você para de negar sua própria sombra é que pode começar o verdadeiro trabalho de integrá-la, de torná-la consciente, de retirar seu poder destrutivo através da luz da consciência. E isso nos leva de volta a 5 de novembro e ao que realmente pode acontecer quando uma civilização inteira é forçada a confrontar sua sombra coletiva. Não será confortável, não será bonito. Revelações sobre corrupção sistêmica, sobre manipulações históricas, sobre mentiras institucionais cuidadosamente construídas ao longo de décadas podem emergir todas de uma vez. E a tentação será apontar dedos, buscar bodes expiatórios, exigir punições severas para aqueles identificados como vilões. Mas se sucumbimos a essa tentação, se permitimos que a raiva e o desejo de vingança nos consumam, então apenas substituiremos uma forma de tirania por outra. Apenas trocaremos as máscaras, mas a mesma sombra coletiva continuará operando através de novos atores. A verdadeira transformação exige algo muito mais difícil do que justiça punitiva. Exige o que Jung chamava de integração da sombra. Exige que reconheçamos como todos nós, cada um à sua maneira, contribuímos para os sistemas que agora nos oprimem. Como nosso silêncio conivente, nossa covardia conveniente, nossa disposição em trocar verdade por conforto, todas essas pequenas traições pessoais se somaram para criar o monstro coletivo que agora enfrentamos. E quando você reconhece sua cumplicidade, não de forma masoquista ou autoflagelante, mas com honestidade sóbria e madura, então você finalmente pode começar a mudança real, porque a mudança não começa com eles, começa com você. No livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 10 e 11, lemos: Filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui está a mensagem que atravessa toda a Escritura e toda a obra de Jung. Deus não quer morte. O inconsciente não quer destruição. O que o divino quer, o que o self busca, é conversão, transformação, metanoia, uma mudança radical de mente e coração. Metanoia é uma palavra grega que significa muito mais do que arrependimento superficial. Significa uma transformação completa da consciência, uma reorientação total de como você vê a si mesmo, os outros e a realidade. É o que Jung chamava de individuação. É o que os alquimistas chamavam de transmutação. É o que os místicos chamavam de
morte mística e renascimento. E é exatamente isso que está sendo exigido de nós agora, não como indivíduos isolados, mas como civilização inteira. Estamos sendo chamados a morrer para formas antigas de ser e renascer em uma consciência expandida que pode segurar contradições, integrar opostos e transcender dualidades simplistas. Mas isso não pode acontecer se continuamos projetando toda a maldade no outro e toda a bondade em nós mesmos. Não pode acontecer se continuamos dividindo o mundo em nós contra eles. Tem que começar com a disposição de olhar no espelho e reconhecer: eu também sou capaz disso, eu também tenho essa sombra, eu também preciso de transformação. E quando milhões de pessoas fazem esse movimento interno simultaneamente, quando a humildade substitui a arrogância, quando a curiosidade substitui a certeza, quando a compaixão substitui o julgamento, então a profecia realmente se cumpre. Não como desastre apocalíptico, mas como nascimento difícil de uma nova era de consciência humana. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 7, diz a Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, um líder religioso instruído, faz a pergunta óbvia: como é possível nascer de novo? Como você desfaz décadas de condicionamento, padrões neurológicos profundamente enraizados, identidades cristalizadas? E Jesus aponta para algo que transcende a lógica linear. Não é um retorno literal ao ventre materno, é uma morte simbólica do ego e um renascimento em uma identidade expandida, enraizada no espírito, no self, na totalidade. E isso não acontece através de esforço heróico do ego. Acontece através de rendição. Através de estar disposto a não saber. Através de estar disposto a ser desfeito e refeito por forças que você não controla, mas com as quais pode aprender a cooperar conscientemente. E esse processo de morte e renascimento não é opcional, se você quer participar conscientemente da transformação que está ocorrendo. Você pode resistir, pode tentar manter sua antiga identidade intacta, mas então você será como um odre velho tentando conter vinho novo. Você simplesmente se romperá sob a pressão da energia transformadora que está inundando a consciência coletiva. Então, o que realmente acontecerá em 5 de novembro, seja literalmente nessa data ou simbolicamente no momento de seu próprio despertar pessoal, você enfrentará uma escolha. Não uma escolha intelectual que você faz com a mente consciente, mas uma escolha existencial que emerge do centro mais profundo do seu ser. A escolha entre contrair ou expandir, entre se fechar no medo ou se abrir à transformação, entre se agarrar desesperadamente à segurança do conhecido ou dar um passo de fé no mistério do desconhecido. E não há escolha certa universal. Cada pessoa tem seu próprio tempo. Mas se você sente o chamado, se sente a inquietação, se sente que algo em você está pronto para morrer, para que algo maior possa nascer, então não resista. Não tente adiar. O momento está aqui. No Apocalipse de João, capítulo 3, versículos 15 a 18, encontramos uma das passagens mais duras de toda a Escritura. Jesus fala à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Esta é a condição da consciência contemporânea, morna, nem fria nem quente, confortavelmente entorpecida, rica em informação, mas pobre em sabedoria, vestida em credenciais e status social, mas espiritualmente nua, com acesso a toda a tecnologia de comunicação, mas profundamente cega para a realidade mais profunda. E a advertência é severa. Esse estado de mediocridade espiritual é repugnante para o divino. É preferível ser completamente frio, honestamente descrente, autenticamente cético, do que ser morno, pretendendo espiritualidade, enquanto vive inteiramente para o ego. Pelo menos o frio é honesto. O morno é a pior forma de autoengano. E Jung encontrou o mesmo fenômeno em sua prática clínica. As pessoas mais difíceis de ajudar não eram aquelas em crise aguda, mas aquelas que haviam se acomodado em uma existência medíocre, que haviam desistido de crescer, que haviam feito as pazes com uma vida diminuída. Elas diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família razoável, eu tenho segurança financeira adequada. O que mais eu poderia querer? E Jung diria: você poderia querer se tornar quem você realmente é. Você poderia querer realizar o potencial que dorme dentro de você. Você poderia querer acordar da fantasia confortável que você chama de vida e realmente viver. O ouro provado no fogo que Jesus recomenda comprar é o ouro alquímico, o resultado do processo de transformação através do sofrimento consciente. Não sofrimento gratuito ou masoquista, mas o sofrimento que vem de enfrentar suas verdades mais difíceis, de desistir de ilusões reconfortantes, de carregar a tensão dos opostos até que uma síntese superior emerja. As roupas brancas são a nova identidade purificada, não a persona social que você usa para impressionar outros, mas a expressão autêntica do self. E o colírio para os olhos é a visão restaurada, a capacidade de ver além das aparências superficiais para a realidade arquetípica que pulsa sob a superfície de todas as coisas. E tudo isso tem um custo. Você tem que comprar. Você tem que estar disposto a pagar o preço. E o preço é tudo que você pensava que era, tudo que você pensava que sabia, tudo que você usava como armadura para se proteger da vulnerabilidade existencial. O preço é sua antiga identidade. E em troca você recebe algo que não pode ser medido ou quantificado. Você recebe a si mesmo. Você recebe sua vida de volta. Você recebe a possibilidade de participar conscientemente da grande obra de transformação que está acontecendo tanto dentro quanto ao redor de você. E isso nos traz ao verdadeiro significado de 5 de novembro e de todas as datas proféticas que capturam a imaginação coletiva. Elas não são sobre eventos externos que acontecem a você enquanto você assiste passivamente. São sobre momentos de decisão existencial, quando você é convocado a escolher quem você será no drama cósmico que está se desenrolando. Será uma vítima impotente das forças históricas? Será um rebelde inconsciente reagindo cegamente contra tudo? Será um conformista medroso, escondendo-se na segurança ilusória das instituições moribundas? Ou será um participante consciente, um cocriador, alguém que entende que a transformação começa dentro e se irradia para fora? No livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, o profeta descreve sua visão inaugural. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta sequência é arquetípica e se repete em toda a jornada de transformação profunda. Primeiro, vem a visão, o encontro com o sagrado, o momento em que você é confrontado com algo vastamente maior do que seu pequeno ego. Segundo, vem o reconhecimento de sua impureza, sua inadequação, sua pequenez diante da magnitude do que está sendo revelado. Terceiro, vem a purificação dolorosa, a brasa do altar tocando seus lábios, queimando tudo que é falso, deixando apenas o essencial. Quarto, vem o chamado, a pergunta divina procurando por um voluntário. E quinto, vem a resposta, a decisão de dizer sim, apesar do medo, apesar da inadequação, apesar de não saber o que virá depois. E quantas pessoas neste momento estão presas no segundo estágio? Elas tiveram a visão, elas viram que algo está terrivelmente errado e que algo tremendamente importante está emergindo. Mas estão paralisadas no reconhecimento de sua impureza, sua inadequação. Elas dizem: eu não posso fazer nada. Eu sou apenas uma pessoa comum. Eu não tenho credenciais. Eu não tenho plataforma. Eu não tenho autoridade. E enquanto esperam pela purificação, que pensam que precisa vir de alguma fonte externa, enquanto esperam se sentir dignas, o chamado permanece sem resposta. Mas a purificação, quando vem, não é confortável. É uma brasa viva do altar tocando seus lábios. É a destruição de tudo que você usava como desculpa para não responder ao chamado. Jung entendia que o processo de individuação é fundamentalmente um chamado e uma resposta. O self chama, o ego responde ou resiste. E quando o ego finalmente para de resistir e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, então a verdadeira jornada começa. Não porque você está pronto, não porque você está qualificado, mas porque você está disposto. E sua disposição, sua disponibilidade é tudo que o divino precisa para trabalhar através de você. O resto, a sabedoria, a coragem, as palavras certas no momento certo, tudo isso será fornecido à medida que você avança. Então, 5 de novembro, seja literal ou simbólico, pode ser o dia em que você finalmente diz sim, o dia em que você para de esperar pela permissão de autoridades externas para viver sua verdade. O dia em que você aceita que carrega algo único que o mundo precisa e que apenas você pode dar. E quando você diz sim, você se junta a uma corrente invisível, mas poderosamente real, de outros que também estão dizendo sim. E juntos, sem coordenação consciente, mas unidos no nível do inconsciente coletivo, vocês estão co-criando a transformação que todas as profecias apontavam. Não como espectadores, esperando que Deus, ou extraterrestres, ou líderes políticos salvem a humanidade, mas como participantes ativos na grande obra de tornar consciente aquilo que estava inconsciente, de trazer luz onde havia escuridão, de integrar o que estava fragmentado. E agora precisamos falar sobre o perigo mais sutil que acompanha momentos de despertar coletivo. É a inflação psicológica, o fenômeno que Jung estudou extensivamente. Quando você começa a acordar, quando você vê através das mentiras que sustentam a ordem social, quando você reconhece padrões que outros ainda não veem,
Há uma tentação quase irresistível de se identificar com o arquétipo do herói, do salvador, do escolhido. Você começa a acreditar que é especial, superior, iluminado de uma forma que a massa adormecida não é. E nesse momento, você é capturado pela mesma dinâmica que critica. Você simplesmente inverteu a hierarquia, mas manteve a estrutura de superioridade e inferioridade intacta. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O fariseu não está mentindo. Ele realmente não é como os demais homens em muitos aspectos. Ele realmente jejua, dá dízimos, vive uma vida moralmente disciplinada. Mas sua justiça se tornou a própria coisa que o separa de Deus e dos outros. Ele usa sua virtude como arma de superioridade, e no processo ele se torna espiritualmente estéril. O publicano, por outro lado, não tem nada para oferecer exceto sua consciência de pecado, sua necessidade desesperada de misericórdia. E é exatamente isso que o torna justificado. Não porque o pecado é bom, mas porque o reconhecimento honesto de sua própria sombra o mantém humano, o mantém conectado, o mantém aberto à graça. E essa é a armadilha que aguarda todos que estão acordando neste momento. Você começa a ver a corrupção sistêmica, as mentiras institucionais, a manipulação em massa, e rapidamente você se torna como o fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como esses adormecidos, esses inconscientes, esses manipulados. Eu vejo a verdade. Eu não sou enganado como eles são. E nesse momento, sua suposta iluminação se torna apenas outra forma de ego inflado. Você não está mais livre. Você apenas trocou uma prisão por outra. Jung chamaria isso de identificação com o self, quando o ego confunde sua pequena consciência com a totalidade e se arroga uma importância e conhecimento que não possui. A única proteção contra essa inflação é a humildade radical. É manter sempre diante de você a consciência de que você também é capaz de ser enganado, que você também tem pontos cegos, que sua compreensão também é parcial e distorcida por seus próprios traumas e projeções não resolvidos. Que você está despertando, sim, mas que despertar é um processo sem fim, não um estado final de iluminação perfeita. E que a pessoa ao seu lado, que você julga como adormecida, pode estar vendo algo que você está perdendo completamente. Essa humildade não enfraquece seu discernimento. Na verdade, ela o fortalece, porque permite que você permaneça aberto, curioso, disposto a ter suas certezas desafiadas. Então chegamos ao clímax desta jornada. O que realmente acontecerá em 5 de novembro? A resposta é: depende de você. Não apenas de você individualmente, mas de todos nós coletivamente. As profecias não são decretos inevitáveis de um destino fixo. São possibilidades arquetípicas que se manifestarão de uma forma ou de outra, dependendo de como respondemos a elas. Se respondemos com medo, contração, projeção e violência, então manifestamos uma versão sombria da profecia. Se respondemos com consciência, coragem, integração e compaixão,
Então, manifestamos uma versão luminosa. No livro de Jonas, vemos uma profecia que não se cumpriu da maneira anunciada. Jonas foi enviado a Nínive para proclamar: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Mas quando o povo de Nínive ouviu, do maior ao menor, jejuou e se arrependeu. E Deus, vendo sua sincera mudança de coração, não destruiu a cidade. E Jonas ficou furioso. Ele queria que a profecia se cumprisse literalmente, porque isso validaria sua autoridade como profeta. Mas Deus responde: não deveria eu ter compaixão de Nínive? Esta história revela algo crucial. Profecia não é sobre predição mecânica do futuro. É sobre apresentar possibilidades e convidar à transformação. Se há transformação genuína, a possibilidade destrutiva não precisa se manifestar. Jung via a mesma dinâmica no trabalho com sonhos. Um pesadelo não é necessariamente premonitório. Muitas vezes é compensatório, alertando sobre algo que precisa mudar para evitar um resultado negativo. Se você presta atenção ao alerta e muda seu comportamento, o pesadelo serviu seu propósito e o evento temido nunca acontece. Mas se você ignora o alerta, se você continua no mesmo caminho inconsciente, então o conteúdo do pesadelo pode se manifestar em sua vida, desperta como uma forma de força-lua a confrontar o que você estava evitando. Então, todas as profecias sombrias sobre 5 de novembro ou qualquer outra data crítica devem ser entendidas nesse contexto. São alertas, são convites à transformação. Não são certezas inevitáveis, e sua resposta importa. Seu trabalho interno de integrar sua própria sombra, de retirar suas projeções, de crescer em consciência e compaixão, tudo isso contribui para o campo morfogenético da consciência coletiva. Você não é impotente. Você não é insignificante. Cada escolha que você faz, cada momento em que escolhe consciência sobre inconsciência, amor sobre medo, verdade sobre conveniência, tudo isso ondula através da rede invisível de conexão que une todos os seres humanos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesus diz aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sal e luz. Duas metáforas simples, mas profundas. Sal preserva. Sal impede a corrupção. Sal dá sabor. Você é chamado a ser aquilo que preserva o que é bom em meio ao processo de morte e decomposição. Você é chamado a adicionar sabor, significado, propósito à existência de outros que estão vivendo vidas insípidas. E luz dissipa a escuridão. Luz revela o que estava oculto. Você não precisa lutar contra a escuridão. Você apenas precisa ser luz, e a escuridão automaticamente recua. Mas note que Jesus diz: não se coloca a luz debaixo do alqueire. Não adianta ter consciência, ter compreensão, ter despertar, e então esconder isso por medo de julgamento ou perseguição. A luz precisa brilhar, precisa ser visível, precisa iluminar a casa inteira. E isso pode ser assustador. Quando você permite que sua luz brilhe, você se torna visível, você se torna alvo. Outros que preferem a escuridão tentarão apagar sua luz. Mas você não pode permitir que o medo os controle. Jung dizia que a maior tarefa que enfrentamos é tornar consciente o inconsciente. É trazer luz às sombras. E isso não é trabalho opcional para alguns poucos escolhidos. É a vocação de todo ser humano que deseja participar conscientemente da evolução da consciência. E em momentos críticos da história, como o que estamos vivendo agora, essa vocação se torna urgente.
O mundo não precisa de mais pessoas escondendo sua luz. Precisa de pessoas corajosas o suficiente para deixar sua luz brilhar, não com arrogância, mas com humilde determinação. Então aqui estamos. 5 de novembro se aproxima, seja literal ou simbolicamente. E você tem uma escolha a fazer. Não uma vez, mas repetidamente, em cada momento, em cada interação, em cada pensamento. Você escolherá consciência ou inconsciência, amor ou medo, verdade ou conveniência, coragem ou covardia. E não se engane pensando que essas são escolhas grandiosas que você fará uma vez em um momento dramático de decisão. Essas são escolhas pequenas e mundanas que você faz centenas de vezes por dia. E são essas pequenas escolhas acumuladas que determinam quem você se torna e qual futuro você ajuda a cocriar. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se algo que foi dito aqui ressoou com uma verdade que você já sabia, mas não havia nomeado, então você está sendo convidado a uma jornada. Este canal existe para aqueles que não se contentam com respostas superficiais, para aqueles que sentem que há camadas mais profundas de significado esperando para serem descobertas, para aqueles que reconhecem que a Bíblia não é apenas um livro de regras morais, mas um mapa da psique humana e da jornada de individuação. Aqui você encontrará explorações que conectam a sabedoria milenar das Escrituras com os insights revolucionários da psicologia profunda de Carl Jung. Você encontrará provocações que desafiarão suas certezas confortáveis e convites para mergulhar mais fundo em sua própria sombra e luz. Inscreva-se neste canal se você está pronto para essa jornada. Se você está disposto a ver a si mesmo e ao divino de formas que podem ser desconfortáveis, mas são infinitamente mais reais do que as doutrinas domesticadas que nos foram ensinadas. Este não é um canal para aqueles que querem respostas fáceis ou conforto emocional barato. É para aqueles que preferem verdade difícil à mentira reconfortante. Para aqueles que entendem que crescimento real sempre envolve morte e renascimento. Para aqueles que estão dispostos a carregar a atenção dos opostos até que uma síntese superior emerja. Se isso é você, você encontrou seu lugar. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo dessa jornada de despertar e transformação. E lembre-se, você não está sozinho nesta caminhada. Existem milhões ao redor do mundo sentindo o mesmo chamado, enfrentando as mesmas perguntas, lutando com os mesmos desafios. Nós somos parte de um movimento invisível, mas poderosamente real, de consciência emergente. E juntos, mesmo sem nos conhecermos pessoalmente, estamos co-criando um novo paradigma de compreensão espiritual e psicológica. Um paradigma que honra tanto a profundidade da tradição quanto a necessidade de evolução contínua. Um paradigma que integra fé e psicologia, mistério e razão, rendição e responsabilidade. 5 de novembro está chegando. Mas o que importa não é a data no calendário. O que importa é que você esteja desperto quando seu momento chegar. Que você esteja preparado para dizer sim quando o chamado vier. Que você tenha feito o trabalho interno necessário para que quando a transformação bater à sua porta, você não recue em medo, mas avance em fé. E esse trabalho interno começa agora. Começa com a disposição de olhar para sua própria sombra, de retirar suas projeções, de parar de esperar que outros mudem enquanto você permanece o mesmo. Começa com a coragem de viver sua verdade, mesmo quando isso é inconveniente ou assustador. Começa com a escolha de ser sal e luz em um mundo que desesperadamente precisa de ambos. A profecia está se cumprindo, não como evento externo que você pode observar de longe, mas como processo interno que exige sua participação consciente. Você é parte da profecia. Você é parte da resposta.
E o mundo está esperando para ver quem você escolherá se tornar nesta hora crítica da história humana. Não desperdice essa oportunidade. Não durma durante o maior despertar que a humanidade já experimentou. Acorde, levante, brilhe. Seu momento é agora.